Amém. Pegue a sua Bíblia, levante bem alto. Pegue a sua Bíblia, levante bem alto, que o diabo detesta. Sacode a sua Bíblia, que o diabo detesta a palavra de Deus. O diabo odeia a palavra de Deus. Diga assim comigo: esta é minha Bíblia, a palavra de Deus, e eu sou tudo o que a Bíblia diz que eu sou, e eu estou pronto para receber tudo o que a Bíblia tem para me dar. Eu tenho o Filho de Deus dentro de mim como meu Senhor e o meu Salvador. Eu posso todas as coisas naquele que me... Aleluia! Diga: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e eu me sujeito a Deus. Eu ando de acordo com a sua palavra, e por isso mesmo o diabo tem que fugir de mim, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! 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 Glória! Amém! Podemos nos sentar. A palavra que eu quero, a primeira palavra, porque eu tenho pelo menos 2 ou 3 palavras para compartilhar, todas pequenas, mas eficientes, e que nós hoje vamos praticar esta palavra. A primeira delas é a autoridade do crente. Diga comigo: a autoridade do crente. Quem aqui é crente? Aliás, crente até o diabo é, tanto crê que estremece. Quem aqui é cristão? Quem aqui é filho de Deus? Então é a tua autoridade que você vai ouvir agora. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus diz que Ele nos deu a autoridade e poder para nós pisarmos serpentes e escorpiões, e nenhuma coisa enviada pelo maligno pode nos fazer dano algum. A Bíblia diz que Ele nos deu autoridade, ou seja, quem passa a mandar agora somos nós. Nós é que mandamos através da autoridade que Deus nos deu. Quem é que sabe que nós temos um inimigo? Quem é que já percebeu isso? Quem é que sabe aqui que você tem um inimigo? Levante a sua mão. Amém? Meus irmãos, nós temos um inimigo. Quem é o nosso inimigo? Nosso inimigo é o diabo. Abra aí no instante, em João 10:10. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. O ladrão não vem senão a roubar e matar e a destruir. Eu vim, quem é que veio? Para que tenham vida e a tenham com abundância. Leiam comigo: ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Meus irmãos, a Bíblia diz que o diabo é que veio para matar, roubar e destruir. O diabo é que veio para trazer doenças. O diabo é que veio para roubar a sua vida. Porque a Bíblia diz que o diabo é que veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Vida com abundância é nós termos todas as nossas necessidades supridas pelo poder de Deus. Isso é vida com abundância. Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Jesus veio para que nós sejamos salvos, toda a nossa casa seja salva, conforme está dito em Atos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é vida com abundância. Então nós temos um inimigo, e nós precisamos compreender, meus irmãos, que quem faz as coisas contra nós não é Deus, e sim o diabo. Quem quer roubar você é o diabo, quem quer matar você é o diabo, quem quer destruir a sua vida é o diabo. Você precisa entender isso, para não pôr as culpas em Deus. Muita gente coloca as culpas em Deus. Oh, eu sofri um acidente, Deus tem um propósito nisso. Mas que é isto? Eu sofri um acidente porque Deus tem um propósito. Eu me parti todo, pastor, olha, estou todo quebrado porque Deus tem um propósito nisso. Mas o que é isso?
Se a Bíblia diz que Jesus levou sobre ele todas as nossas maldições, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Para que Jesus morreu? Para nós ficarmos doentes de novo? Não, meus irmãos, nós temos que compreender quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo não é Deus, o nosso inimigo chama-se o diabo, o adversário. Esse é o nosso inimigo. João 10:10 é bem claro, vamos falar novamente. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Nós precisamos compreender, meus irmãos, que a nossa guerra não é contra a carne e sangue. Nós já vamos abrir em Efésios 6. Nossa guerra não é contra pessoas. Nossa guerra não é contra as situações. A nossa guerra é contra Satanás. Nós somos chamados para guerrear contra Satanás. Diga, eu fui chamado para guerrear contra Satanás. E como é que nós somos chamados? Deus nos chamou. E o que é que Ele nos deu para guerrear? Autoridade e poder. Abra aí em Efésios 6. E nós vamos ver contra quem é a nossa guerra. Não é contra o irmão que está ao seu lado. Não é o marido contra a esposa contra o marido. Não é contra os filhos. Não é contra o patrão. Não é contra aquele pirueiro lá, o lotação que te fechou. Não, a tua guerra é contra Satanás. Efésios 6, no versículo 10 em diante, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? De Deus? De Deus? De quem é? Do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa guerra não é, nós já vamos continuar, mas olhe para mim, a nossa guerra não é contra a carne e sangue. Nossa guerra não é contra as pessoas. Nossa guerra é contra os demônios. Nossa guerra é contra as hostes espirituais da maldade. Nossa guerra é contra os demônios que trazem assassinato. Nossa guerra é contra os demônios que fazem com que os ladrões ajam. Nossa guerra é contra qualquer tipo de demônios, principados, potestades, domínios, que se levanta contra o conhecimento da verdade. É contra esse que nós temos que guerrear. Nós hoje vamos canalizar a nossa guerra contra os nossos verdadeiros inimigos. E já sabendo de antemão, como nós cantamos hoje, que Ele nos dá condições, Ele nos ensina como conquistar aquilo que Ele já nos deu. Deus já nos deu vitória sobre Satanás. E Ele nos ensina como nós vamos conquistar território que antes estava nas mãos de Satanás. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Conquistando território que antes estava entregue às mãos de Satanás. Nós somos o exército do Deus vivo. E a prova é o que diz aqui o versículo de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. E aí ele vem a descrição de que é a armadura. E nós temos que andar sempre armados, sempre revestidos com esta armadura. Para quê? Para que nós possamos estar firmes contra os ataques do diabo. A gente não sabe o dia e a hora que esses ataques vêm. E não é se o ataque vier, é quando o ataque vier. O diabo anda como um leão, bramando e rugindo. Ele não é leão, ele anda como um leão, bramando e rugindo, buscando a quem possa tragar. Ele odeia os filhos de Deus, ele odeia você. Resultado, ele quer a todo tempo te destruir. Todo tempo ele quer destruir a tua família. A todo tempo ele quer destruir a igreja do Deus vivo. A todo tempo ele quer roubar o teu emprego. A todo tempo ele levanta pessoas para te caluniar. É o diabo que faz isto. Nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra Satanás. Eu já falei isso aqui, do exemplo de uma tourada. Se o touro soubesse quem era o seu verdadeiro inimigo, ele não ficava perdendo tempo investindo contra a capa vermelha. Ele ia direto no toureiro. Mas o touro ainda não se converteu. Então o que acontece com ele? Fica ali investindo contra a capa.
E enquanto ele investe contra a capa, o toureiro vai e espeta uma espada nele. Aí o touro vê aquele negócio vermelho, vai de novo. E o toureiro está sempre ali escondido, pimba. Mas esses dias no México, aí apareceu uma notícia, parecia que tinha lá um touro cristão. Um touro que se converteu. A toureira era uma mulher, ela fez assim, e o touro passou. E ela ficou ali para o público. Eu sou melhor, eu sou o máximo. O touro fez meia volta, deu a volta na frente dela, entrou sem ela esperar e pegou aqui e colocou ela no nocaute. Pôs ela no chão. E eu estava vendo aquilo e disse, olha, esse touro deve ser convertido. Deve ir a alguma igreja lá no México. O pastor Disseu deve ter aberto uma igreja no México e o touro deve ir lá. Não tem nada a ver o acidente, é a ilustração. Você tem que imaginar o seguinte, que o diabo é o toureiro. Não é? E nós, o que devemos? O diabo levanta a sua capa, coloca uma mentira, levanta alguém para te caluniar, e você fica, poxa vida, lá vai aquela pessoa de novo, e fica com raiva da pessoa, fica com mágoa dela. O diabo levanta uma situação, e você investe contra a capa. Toda situação que o diabo levanta é a capa. Mas contra quem é que nós temos que guerrear? A capa contra a situação? Não, meus irmãos, nós temos que fazer como este touro mexicano, dar a meia volta e enfiar o chifre no lugar certo. No toureiro, ele é que tem que ser derrotado em nome de Jesus Cristo. Ele é que tem que ser derrotado. E Deus nos deu poder e autoridade para nós fazermos isso. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis 1. Muitas vezes as pessoas não compreendem essas coisas porque não conhecem a palavra de Deus. Veja o que está escrito em Gênesis 1, capítulo 26. Gênesis 1, 26. Vocês têm que dar um tempo para eu respirar também, né? Que coisa. Diz assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Que eu quero ler esta parte. E domine. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E este homem domine. Quando o homem foi feito para reinar. O homem foi feito para dominar. O homem foi feito para ter controle de todas as coisas. Deus deu controle ao homem de tudo que estava na terra. O homem podia pôr e dispor de acordo com a sua necessidade. Mas o que aconteceu? Com o pecado, com o engano de Satanás, o homem perde a autoridade. O homem desobedeceu a Deus e ele perde esta autoridade. Ele perde o domínio sobre todas as coisas. Deus tinha dado uma palavra, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E que este homem domine sobre todas as coisas. Com o pecado, quando o homem virou as costas para Deus, o que é que ele fez? Ele perdeu este domínio e entregou o domínio nas mãos de Satanás. Abra aí em Lucas 4, 6. E vamos ver o que é que diz esta palavra. Veja o que é que o diabo disse a Jesus quando ele estava ali tentando a Jesus. Lucas 4, 6. Onde é que está? Fugiu. Lucas 4, 6. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem quero. Está vendo só? O homem entregou, por assim dizer, de mãos beijadas, esse domínio ao diabo. E ele agora passa a dominar sobre toda a terra. E quando ele passa a dominar, o que o diabo sabe fazer? Roubar, matar e destruir. Porque a Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus, quando criou todas as coisas, viu que tudo era bom e que tudo era perfeito. Tudo funcionava, não é? Como a gente diz, de acordo com o relógio, pontualmente, tudo funcionava perfeitamente. Mas o homem entregou esse domínio a Satanás. Resultado, o diabo vai fazer aquilo que ele sabe fazer melhor. Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para nos libertar, veio para nos salvar.
veio para redimir-nos de todo pecado. Ele veio para nos reconduzir ao nosso lugar de autoridade, aonde nós estávamos. Jesus veio para reconduzir ao lugar originalmente criado para nós. É isso que Jesus veio fazer. Então, o que Jesus faz conosco quando Ele veio? Ele chama os seus discípulos e nos dá poder e autoridade. Ele nos restitui a autoridade que tinha sido perdida. Jesus veio e nos restituiu a autoridade que Deus nos tinha dado em Gênesis 1:26. Então, nós hoje podemos dominar sobre todas as coisas. Então você abre aí, Mateus 10, versículo 1. Vamos ler o versículo 1, versículo 7 e o versículo 8. Versículo 1 diz assim, Mateus 10, versículo 1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Versículo 7. E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Agora olhe o versículo 8, com bastante atenção. Chore bastante, implore bastante, para que os enfermos sejam curados. É assim que está escrito? O que é que está escrito aí, irmãos? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Nós não temos, meus irmãos, que está pedindo a Deus mais nada. Ele já nos deu a autoridade, Ele mandou você fazer, Ele mandou você ir e curar. Você é discípulo de Jesus Cristo? Você aqui é discípulo de Jesus Cristo? Eu sou, e você? Então, este poder, esta autoridade veio sobre você. Ele mandou você fazer. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Deus nos deu e nós podemos dar aos outros. Abra aí ainda em Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se, Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus está conosco, e Ele nos comissionou para nós irmos e pregarmos o Evangelho nas vezes dEle, no lugar dEle. Abra aí ainda Marcos 16, versículo 15 a 20. Marcos 16, 15 a 20. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Aos que crerem, coloca aqui mais uma condição, que esse poder e esta autoridade é dada àqueles que creem. É preciso crer. Se você crer, então isto vai acontecer. Você curará os enfermos, expulsará os demônios, vai ressuscitar mortos. É preciso crer. Conta essa história de um homem de Deus chamado Smith
Wigglesworth. Este homem, ele leu a palavra de Deus e ele acreditava mesmo na palavra de Deus, ele não duvidava. Ele ressuscitou, se eu não estou em erro, 13 mortos durante o seu ministério. E os seus seguidores, os seus discípulos, também eram ressuscitadores de mortos. E conta uma história num livro, uma biografia dele, que um dia ele chega num lugar e havia um morto. E ele, a palavra diz, ressuscitaram mortos, e ele não vai de modas, a palavra diz e eu creio. Ele pega no morto, coloca ele contra a parede, levanta ele, coloca contra a parede e diz assim, aponta o dedo para o nariz do morto e diz, ressuscita em nome de Jesus. E soltou o morto caiu. Ele levanta o morto novamente, mortinho da Silva, morto mesmo. Levanta o morto novamente e diz para ele, ressuscita em nome de Jesus, eu estou te falando. Soltou o morto e ele caiu. A terceira vez, ele levantou o morto e ele já estava bravo. É verdade, diz isso mesmo, ele estava mesmo já bravo. Eu estou dizendo, e ouça-me bem, que você ressuscite agora, espírito de morte, sai desse homem em nome de Jesus. O homem abre os olhos, começa a respirar e vira-se. O que aconteceu? Vivo, completamente vivo. E isso não aconteceu nos dias dos Atos dos Apóstolos. Aconteceu agora. Aí, sei lá, o Emílio, acho que viveu no século passado. Faz pouco tempo. E isto é para nós hoje. É para nós hoje. Eu digo uma coisa, eu vou considerar o meu ministério completo o dia que eu ressuscitar um morto. Aí eu estou feliz. Já vi muita coisa. Já usei a autoridade que Deus me deu para muita coisa. E estou pondo a fé para um dia desse, chegar aí num velório e o morto ficar vivinho. Eu tenho um sonho, meus irmãos, a palavra diz, e eu quero. Por quê? Parece brincadeira, mas não é. Deus nos deu a autoridade para nós fazermos isso. Nós precisamos compreender outra coisa. Qual é a nossa posição em Cristo? Qual é a nossa posição em Cristo? Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Efésios, capítulo 1, versículo 19 a 21. Efésios 1, 19 a 21. Veja só o que está escrito aí. Qual a sobressalente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que Deus colocou dentro de cada um de nós. O mesmo poder que tirou Jesus da sepultura é o mesmo poder que está dentro de nós. E quando uma igreja compreende esta verdade, não na cabeça, mas no coração, no seu espírito, e age de acordo com esta verdade, uma igreja poderá transformar uma nação inteira. Não só uma nação inteira, mas poderá transformar nações. Se nós, com esse poder, podemos transformar uma nação inteira, quem dirá transformar um bairro? Quem dirá transformar a Zona Sul inteira? Basta que nós venhamos acreditar na palavra de Deus. Esse poder, esta autoridade nos foi dada. Está em nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está dentro de você. Foi derramado sobre cada um daqueles que acreditam em Deus.
foi derramada sobre cada um daqueles que creem. Diga, o poder, este poder de Deus, o mesmo que Deus usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos, está dentro de mim. Diga aí para o seu irmão, acorda. Oh, não é acorda. Diz, esse mesmo poder está dentro de você. Amém. Veja aí Efésios 2. Versículo 4 até 6. E vamos ver agora a nossa posição em Cristo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hierarquicamente falando, você é um general assentado à direita de Deus. Hierarquicamente falando, você, o seu verdadeiro eu, que é nascido de novo, está sentado ao lado de Deus. Quando Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. E nós fomos colocados à direita de Deus. Não é o que diz a palavra de Deus? É o que diz a palavra de Deus. Se ela diz, nós temos que acreditar. Hierarquicamente, nós estamos assentados à direita do nosso Pai. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos todos os direitos que Jesus Cristo tem. Nós somos, por meio de adoção, nós somos considerados filhos. E agora somos herdeiros, participantes de tudo aquilo que Deus tem. Participantes da vida que Deus tem. Participantes das riquezas que Deus tem. Participantes da saúde que Deus tem. Participantes da salvação que Deus tem. Participante de tudo aquilo que está na palavra de Deus reservado aos filhos de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Hierarquicamente, você e eu, nós estamos assentados à direita de Deus. É lá que nós estamos. Nós olhamos para o nosso irmão e pensamos que esse é o verdadeiro eu dele. Não é não, senhor. Nosso verdadeiro eu está sentado à direita de Deus. Está lá, reinando em glória com Cristo Jesus. Nós estamos reinando em glória com Cristo Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Eu estou reinando com Jesus Cristo. Eu reino com Jesus. Você é chamado de rei. Por isso que Jesus é chamado de Rei dos Reis. Por isso é que é chamado de Rei dos Reis. Não é que ele é o rei da Elizabeth ou do sei lá de quem. Não, ele é o seu rei, porque nós também somos reis, aleluia. Ele é chamado de Rei dos Reis, porque cada um de nós também somos reis. E ele é o rei principal, aleluia. Diga, eu sou rei. E Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o meu rei. Amém. Você tem que parar, meus irmãos. Cada um de nós temos que parar com uma posição de fracassados e de destruídos, de vencidos. Nós não somos vencidos. Nós não somos destruídos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos nascidos de novo. Nós somos uma nova criatura. Nós somos feitos santos, justos, filhos de Deus, reis e sacerdotes. Nós não somos mais uma pessoa qualquer. Quando você se olhar para o espelho, não veja alguém falido, veja um filho de Deus. Quando nós estudamos sobre fé esses dias, nós aprendemos que nós temos que nos ver como Deus nos vê. E como é que Deus nos vê? Como fracassados? É claro que não. Deus não é fracasso. Por que os filhos dele serão fracassados? O seu pai é fracassado? O meu não é. Se eu sou filho de Deus, eu não posso ter fracassos na minha vida. A palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O meu fracasso, minha vida de fracasso, já passou, tudo se fez novo. Hoje eu sou uma nova criatura. Eu fui agora criado em Cristo Jesus. Então, eu estou assentado à direita de Deus. Abra aí, em Filipenses 2.
E vamos ler do versículo 9 até o 11. Esta autoridade que Deus nos deu, está investida no nome de Jesus Cristo. Nós temos um nome dado acima de todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra. Veja aí a sua Bíblia, é em Filipenses 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Leia comigo todos. Pelo que também Deus o exaltou, lê com força. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus, e agora leia com força, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta autoridade que Deus nos deu está investida no nome de Jesus. Nós temos o nome de Jesus à nossa disposição. Quando nós clamamos pelo nome de Jesus, quando nós falamos o nome de Jesus, é como se fosse uma arma poderosa que nós temos à nossa disposição. A este nome, diz a palavra de Deus, todas as coisas, todo principado, toda potestade, todo nome que se nomeia, tem que dobrar o seu joelho ao nome de Jesus Cristo. Doença é um nome, tem que dobrar os seus joelhos ao nome de Jesus Cristo. Desemprego é um nome, tem que dobrar o seu joelho em nome de Jesus Cristo. O diabo é um nome, tem que dobrar o seu joelho ao nome de Jesus Cristo. Toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Diga comigo, toda língua tem que confessar. Jesus Cristo é o Senhor. Então diga com toda a força, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Deus nos deu duas coisas. Jesus chamou os seus discípulos e deu duas coisas para eles: autoridade e poder. Autoridade e poder. Abra aí em Lucas 9. Lucas 9, 1. Lucas 9, 1 diz assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder, autoridade e poder sobre todos os demônios, e para curarem todas as enfermidades. Diga comigo, autoridade e poder. Unção e poder. Jesus nos deu essas duas coisas, autoridade e poder. A autoridade que nós temos está investida no nome de Jesus Cristo, mas Ele também nos deu poder. Eu gosto sempre de usar este exemplo que eu vou dar agora, porque representa bem o que é o poder. Um policial, ele está investido das duas coisas, de poder e autoridade. Ele tem a autoridade dada pela Constituição do país, pelas Forças Armadas. Ele tem autoridade porque ele está debaixo do capitão, do general, seja lá de quem for. E quando ele manda você parar, você tem que parar. Por quê? Porque ele está investido. Eles têm este poder concedido, essa autoridade concedida a ele pela Constituição, pelas leis. Mas ele tem outra coisa. Ele tem o poder. O que é o poder? Se você não quiser parar pela autoridade que ele tem, pelo uniforme que ele usa, ele tem o poder, o revólver. E quando ele diz para, você tem mesmo que parar, porque senão ele vai usar a arma, ele vai sacar da arma e vai usar. A mesma coisa
nós temos, quando nós somos filhos de Deus, nós temos autoridade, nós temos poder. E quando nós mandamos o diabo parar com as suas manobras, ele tem mesmo que parar. Porque se ele não parar, nós temos por trás de nós todo o exército do Deus vivo. Nós temos todo o exército do Deus vivo atrás de nós, meus irmãos. Então o diabo tem que parar as suas manobras. Ele, quando olha para nós, ele não sente muito medo. Mas quando ele olha para nós, ele não vai nos ver a nós próprios, ele vai ver a autoridade que nós temos no nome de Jesus Cristo. Ele vai ver o poder que nós temos. Ele vai ver o grande exército do Deus vivo que está por trás de nós. E ele tem mesmo que fugir em nome de Jesus. Deus nos deu poder e autoridade. Deus delegou a si, a cada um de nós, a autoridade sobre todas as coisas. Deus delegou a si a autoridade sobre as forças da natureza. Deus delegou a si a autoridade sobre as forças do diabo. Você está numa situação, quantas vezes a gente está por aí e acontece uma tempestade, que muitas vezes nos coloca em risco, uma chuva torrencial. Muitas vezes, meus irmãos, essas chuvas não são dadas por Deus, não, Senhor. São artimanhas do diabo que vêm para destruir, para causar mortes. E nós, na autoridade do nome de Jesus que nós temos, nós podemos parar isso. E eu não estou dizendo a você uma coisa que é assim teórico. Não, eu estou dizendo uma coisa que é muito prática. Eu já tive várias experiências com isso. Em que eu estava viajando, mesmo de avião, ou de helicóptero, ou de carro, e as situações acontecerem, tempestades nos pegarem, e a gente vê um avião enorme, desse jeito tremendo inteiro, parece que vai cair, e o que é aquilo? Ah, é uma coincidência, é uma tempestade. Tempestade coisa nenhuma. Os discípulos também iam no barco, Jesus ia dormindo, estava ali descansando, e de repente, sem mais nem menos, aparece uma tempestade. Aquilo é coincidência, não? Não existe coincidências, irmãos. O diabo pensou que ele tinha ali uma boa oportunidade para matar a Jesus e os seus discípulos, afogando aquele barco. E os discípulos todos apavorados. Acorda, Jesus, nós vamos sucumbir. E Jesus acordou e disse: mas que coisa, tens andado comigo, andam comigo, não já viram o que é que vocês podem fazer? Por que não usam o poder e a autoridade que vocês têm? E Jesus disse: para, cala-te, vento. Imediatamente a tempestade parou. Imediatamente a tempestade parou. Imediatamente ela parou. E os discípulos ficaram olhando: que poder é este? É a mesma coisa que muitos irmãos fazem quando cai a unção de Deus. O que é isso? A gente canta pedindo o rio de Deus, pedindo água viva, fazemos as músicas todas bonitas, cantamos bonitos, e quando Deus ouve mesmo o cântico do povo e atende, que é isso? E os discípulos ficaram: que é isso? A gente ora, pede a Deus. Quando Ele responde, olha, respondeu mesmo. Ele ouviu mesmo a minha oração. A gente pede com tanta fé que quando Deus responde, olha, Ele ouviu mesmo. Jesus ficou até chateado aquele dia com os discípulos. Andam comigo e não me conhecem. Se os discípulos andavam com Jesus e não conheciam, imagina. Muitas vezes Deus pode aparecer aqui e a gente nem conhecer. Ele pode vir com uma grande roupa colorida para se destacar bem no meio da multidão, para todo mundo ver que Ele é mesmo Deus, e as pessoas olham, não sei quem é. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a sua palavra. Para quê? Para nós não sermos enganados pelo diabo e sermos derrotados por ele. Você, meus irmãos, cada um de nós aqui, tem a autoridade sobre todas as forças contrárias, todas as forças do diabo. Quantas vezes em Angola, enquanto a gente não tinha cobertura, nós íamos para a igreja. Uma vez aconteceu até uma história interessante.
Como a gente não tinha cobertura, nossa cobertura era nuvem quando aparecia, né? Escondia o sol e os irmãos ficavam ali. E um dia, eu estava indo para a igreja, domingo de manhã, e de repente eu vejo uma nuvem negra, feia, indo em direção onde estava o local da igreja. E eu usei da autoridade, em nome de Jesus, essa nuvem, eu prefiro o sol hoje, mas essa nuvem some daqui, que eu não quero saber de chuva em cima do povo. E a nuvem foi embora. E eu cheguei na igreja e tal, estavam lá os pastores, os irmãos todos lá e tal. Isso fazia um longo período antes de oração, antes do culto e tal. E um dos pastores veio falar comigo, estava todo chateado. Pastor, viu esse sol que está aí? E eu, por quê? Vi, está um sol bonito, um sol grande. Pastor, a gente chegou aqui às 7 horas da manhã, começamos a orar, pedindo uma nuvem que viesse sobre a igreja para fazer sombra. A nuvem vinha a caminho, a gente estava vendo, a gente aqui louvando a Deus e a nuvem vindo, a nuvem vindo, a nuvem vindo. De repente, a nuvem foi embora. E eu quieto. A nuvem foi embora. E eu, fui eu que mandei a nuvem embora. Pastor, poxa vida, pelo menos perguntasse para a gente o que a gente estava orando. Falei, olha, eu vi a nuvem, era uma nuvem tão espessa, tão negra, que eu pensei que fosse chover, mandei a nuvem embora. Não era nada, pastor, foi a nuvem que a gente pediu para fazer sombra sobre a igreja, já que não tem o telhado. E a nuvem foi embora. Veja, parece que não, mas é assim, nós temos poder, e o que nós mandarmos em nome de Jesus Cristo, tem que acontecer. Tem que acontecer. Você que tem que usar a autoridade que Deus te deu, que está à sua disposição. Imagina um soldado na guerra. Imagina um soldado na guerra. Está lá na guerra, né? Agora vai ter aí, estão falando aí da guerra dos Estados Unidos com o Iraque. Imagina lá um americanozinho, lá no meio do deserto, e telefona para o Bush. Bush, eu estou aqui no meio do deserto, o inimigo está bem na minha frente, vem aqui atirar, Bush. O Bush vai dizer, prenda esse homem e leva ele para a corte marcial. Um soldado não pode esperar pelo general para vir dar o tiro. Mas sabe que é muitas vezes o quadro que nós fazemos? O diabo está na nossa frente, os demônios estão atuando, e a gente, Deus, vem dar cá o tiro. E no entanto, Ele já nos deu a autoridade. Ele já nos deu o poder, Ele já nos deu as armas, Ele já mandou que a gente revestisse de toda a armadura de Deus, capacete, couraça, a espada, calçados os pés, para quê? Para enfrentar os dias maus. E a gente está à espera, Deus, olha lá, vem cá dar o tiro, usa a espada, usa a armadura aqui, Deus. E Deus todo o tempo está dizendo, mas por que eu te mandei revestir da armadura? Por que eu te mandei estar preparado? É para você me chamar ou é para você usar a autoridade que eu já te dei? Nenhum soldado chama o general para dar o tiro. Ele já sabe como usar a sua arma. E nós somos soldados do Deus vivo. Somos soldados do exército do Deus vivo. Estamos preparados e equipados com as armas que estão à nossa disposição. Então o que é que nós temos que fazer? Usar as armas. Usa as armas. Se as armas não der certo, aí então o exército todo do Deus vivo vem atrás. Mas usa. Usa as armas que Deus te deu. Jesus foi para o céu. Ele voltou lá para o céu. E Ele, o que é que Ele fez? Delegou o seu trabalho em cada um de nós. Cada um de nós recebemos a delegação de Deus, de Jesus Cristo, para fazer o seu trabalho. E Deus quer que a gente crie, que a gente tenha esse espírito dentro de nós, esse espírito de autoridade no nosso coração, para que nós possamos continuar o trabalho de Jesus Cristo aqui na terra. A palavra de Deus diz que farão as mesmas obras que eu fiz e ainda farão maiores do que estas. Que aleluia fraco, esse aleluia de fome. Vou repetir, Jesus disse que nós iríamos fazer as mesmas obras que Ele fez e ainda iríamos fazer maior do que estas. Fique de pé, dê um aleluia como se deve. Aleluia! Pronto, já acordou? Se não acordou agora, pode sentar. Com esse barulhão todo.
Abra aí João 20, 21. João 20, 21. Ainda tem fita aí, Paulo? João 20, 21. Olha o que é que Jesus disse para cada um de nós. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Para que é que Jesus nos enviou? Para destruir as obras do diabo. A Bíblia diz que para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. E Jesus disse aqui em João 20, 21, da mesma forma que o Pai me mandou, eu também vos envio a vós. Para quê? Para destruir as obras do diabo. É para isso que nós somos enviados. Para que nós somos enviados? Para gerar vida, para sermos o sal da terra, para sermos a luz do mundo. Foi para isso que nós somos enviados. Todos nós queremos que Jesus volte a segunda vez, não é verdade? E queremos que Ele venha logo. Mas enquanto o Evangelho do Reino, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não for pregado a todas as nações, Ele não volta. Enquanto esse Evangelho não for pregado, Ele não vai voltar. E a gente pensa, em todo lado já ouviu o Evangelho. Engano. É engano. Ainda há muitos locais que nunca se ouviu falar de Jesus Cristo. Eu já estive em locais onde as pessoas nunca sequer ouviram falar da palavra de Deus. Nunca tiveram uma Bíblia na mão. Nunca tiveram uma Bíblia na mão. E a gente pensa, esses locais quase não existem. Engano. Se você for em África, você vai ver lugares e mais lugares, cidades e mais cidades, aldeias e mais aldeias, enfiadas lá no meio do mato, onde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Mas o rádio, a televisão, a internet, e quem é que te diz que tem rádio, televisão e internet no meio do mato? No meio das aldeias. Eles ainda vivem como se estivesse do século passado. Nunca sequer, há muitos que nem viram carro. Há muitos em África que nunca viram um branco na vida. É verdade. Eu tive em aldeias em que eles pegavam assim na nossa pele para ver o que era aquilo. É verdade, eles achavam que a gente tinha sido desbotado, lavado com cândida. A gente entrava nas aldeias e eles diziam logo, um branco. E eu virava brincando para eles, um preto. E eles, olha, ele fala. Você precisava ver. Eles têm um nome lá em Angola, em algumas aldeias, é Pula, Braga, esses nomes que eles dão. Olha, e só que eles pensavam que eu não sabia o dialeto, né? Não sei, mas algumas palavras eu aprendi. Olha, o Pula, não me chama de Pula. Olha, ele sabe o que é. Sei muito bem. Mas por que vocês assustam assim? Aí eles vêm assim, a gente nunca viu um branco, nunca entrou um branco aqui, você é o primeiro. E às vezes vem assim pegar na gente para ver se a gente é normal. E a gente pensa, mas o Evangelho chegou lá. Não chegou, irmãos. Há muitos locais em que o Evangelho ainda não chegou. O Evangelho ainda não chegou. Quando a gente fala que só da língua portuguesa ainda falta 228 milhões para serem salvos, não é brincadeira. Amém? Muita gente fica à espera, como eu disse agora há pouco, que seja Deus a expulsar o demônio. Conta-se a história, essa história está num livro de um homem chamado Kenneth Hagin. Ele estava falando com Deus, Jesus apareceu para ele e estava dando instruções a ele. E de repente, o diabo entra no meio. E ele estava falando com Jesus, o diabo se interpõe. E ele espera que Jesus mandasse o diabo embora. E nada acontecia. Passou-se alguns minutos e o diabo continuava ali. Ele ficou irado, ficou chateado e disse, Satanás, sai daqui em nome de Jesus. E Satanás foi embora. E ele estava confuso e ele olhou para Jesus, mas Jesus, tu estás aqui falando comigo? E o diabo apareceu, por que tu não mandasses embora? E Jesus, para dar uma lição para ele, disse, porque eu te dei autoridade e poder para você fazer isso. Não sou eu que vou fazer, é você que tem que fazer. Se você não mandasse, ele ia ficar aí, até você mandar.
E aí ele compreendeu. Aí ele compreendeu que somos nós que temos que usar a autoridade. Ele já nos delegou. Só que o que a maior parte dos crentes fazem? Delega para ele de novo. Devolve para ele de novo. Por isso que às vezes não há resultados. Por isso que às vezes oram e não conseguem nada. Por quê? Porque delega para ele aquilo que ele já nos delegou. E quando alguém maior delega alguma coisa para o seu inferior, o inferior não tem poder e autoridade para delegar para cima de novo. Ele não vai querer. Então somos nós que temos que fazer isso. E se o demônio resistir? Não tem problema nenhum. Nós temos atrás de nós todo o exército de Deus. Nós temos todos os anjos de Deus. Abra aí Salmo 91, versículo 11. 91, 11. Diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Diga comigo: porque Deus dá ordem aos seus anjos, para me guardarem em todos os teus caminhos, em todos os meus caminhos. Abra aí em 2 Reis, e nós vamos ver um exemplo disto. 2 Reis, desculpa, pastor Disseu. 2 Reis, capítulo 6, versículo 14 a 17. Estava lá o homem de Deus, cercado por tropas inimigas. E veja o versículo 14, 2 Reis 6, 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Versículo 16, e ele disse: não temas. Leia comigo: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Diga: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais são os que estão comigo do que os que estão com eles. Versículo 18, 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Cheios o quê? Cavalos e carros de fogo. Se o diabo resistir, não tem problema. Você tem sobre si cavalos e carros de fogo num grande exército. Cavalos e carros de fogo sobre si. Não importa, o diabo resiste, mas ele vai ter que ceder. A Bíblia diz: sujeitai-vos, porém, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu estou que nem um outro irmão: ó Deus, a tua palavra diz que tu cura os demônios e expulsa os enfermos. E a igreja toda rindo, e ele: mas eu estou falando o versículo certo. E ele de novo: ó Deus, graças te dou, porque tu dizes na tua palavra que nós expulsamos os enfermos e tu curas os demônios. A confusão. A nossa guerra, ela não é contra a economia. Nossa guerra não é contra o país, contra o presidente, contra os governantes. Nossa guerra é contra o diabo e os seus demônios. Não adianta você guerrear falando mal das pessoas. As pessoas votaram no presidente e agora já estão falando mal. Puseram a fé delas na política. Quando a todo tempo o inimigo não é a política, o inimigo não é a economia, o inimigo chama-se Satanás, chama-se o diabo. E é contra ele que nós temos que guerrear. Nós lemos agora há pouco Efésios 6. E nós vimos que há principados, potestades, príncipes. Há demônios empoleirados sobre uma cidade. Há demônios empoleirados sobre uma nação. Há muitos anos atrás, nós saímos daqui e fomos para a Argentina. E foi tão interessante. Nós estávamos no aeroporto aqui, e passavam mulheres, e os homens todos faziam assim. E olhavam para as mulheres que passavam. Aí chegamos na Argentina. Passavam as mulheres e os homens estavam conversando e continuavam a conversar. Passou uma atriz famosa lá, e ninguém nem olhou. E ela estava assim com umas roupas todas, ela vinha assim de nossa frente,
E umas roupas assim todas espalhafatosas, daquelas que elas gostam de usar para se aparecer. E os homens continuaram do jeito que estavam, os homens do mundo continuaram falando sem olhar para trás. E nós vimos claramente. Fala-se muito que existe um demônio de sensualidade aqui no Brasil, e existe mesmo. E existe mesmo. Porque você sai daqui e você não vê isso lá fora. Por exemplo, eu há muitos anos não vim ao Brasil. E quando vim, até agora ainda estou chocado com certas coisas que eu vejo aqui. Lá fora na Europa existem outros demônios. Mas aqui existem os demônios de sensualidade. As mulheres andam na rua como se estivessem nuas. Como se estivessem, não, estão mesmo. Dentro da igreja. Nuas. Colocam tudo para fora. É o que diz em 1 Coríntios 13. O amor não se porta com leviandade. Não se porta mal. Essas mulheres não se amam. Não amam-se a si próprias. Mas isso é por quê também? Por causa dos demônios que agem. Por causa dos demônios que agem. Então, os demônios estão empoleirados na vida das pessoas. Estão empoleirados numa nação. Estão empoleirados numa cidade. Estão empoleirados num bairro. E muitas vezes o que é que os cristãos fazem? Ficam com medo. Às vezes a gente vê uma onda de criminalidade num bairro. Os bandidos fecham os bairros e fazem aquilo que bem entendem. Isso são o quê? São demônios manipulando as pessoas, tirando a liberdade de ir e vir. Muitas vezes os irmãos, quando eles fazem isso, os irmãos nem podem ir à igreja. O que é que nós temos que fazer? Sentar e nos acomodar? Não, meus irmãos, nós temos que usar a autoridade que Deus nos deu e colocar esses demônios para debaixo dos pés de Jesus Cristo. Para debaixo dos pés, tem que cair por terra em nome de Jesus Cristo. Nós temos que usar esta autoridade em nome de Jesus Cristo. Se alguma coisa está correndo mal na sua vida, ou correu mal na sua vida, saiba de uma coisa, meus irmãos. Se alguma coisa correu mal, tem operação de demônios. Tem operação de demônios. Se alguma coisa correu mal, pode crer que há operação de demônios. E o que é que você tem que fazer? Usar a autoridade. Usar a autoridade que Deus lhe confiou. Ter fé neste nome de Jesus Cristo. Ter fé que você vai usar a autoridade e que as coisas vão acontecer. A Bíblia diz que todas as coisas, quer seja no céu, na terra, debaixo da terra, tem que dobrar o seu joelho ao nome de Jesus Cristo. Falta de emprego, como eu já falei, doença, crises no casamento, filhos não salvos, marido não salvo, mulher não salva, seja lá o que for, tem que dobrar os seus joelhos ao nome de Jesus Cristo. É um nome e tem que dobrar o seu joelho ao nome de Jesus Cristo. Tem que dobrar o seu joelho ao nome de Jesus Cristo. Exerça a autoridade que Deus te deu sobre o seu casamento, sobre o seu emprego, sobre os seus negócios. Exerça a autoridade que Deus te deu para colocar as opressões, as depressões, caídas de joelho em nome de Jesus Cristo. Usa a autoridade que Deus te deu para que todo medo caia por terra em nome de Jesus Cristo. Use a autoridade que Deus te deu para que as impurezas sexuais, para esta podridão que a gente está vendo aí, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Use a autoridade que Deus te deu para que o espírito de bebedeira que tem na família caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que todo espírito de bruxaria, de feitiçaria caia por terra em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Nós temos que usar a autoridade que temos no nome de Jesus Cristo. Abra em Números, capítulo 23. Números 23, versículo 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria,
Ou falaria e não o confirmaria? Deus zela pela sua palavra. Deus zela pela sua palavra. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse que você, que te deu a autoridade, e que você pode usar esta autoridade, e que ao nome de Jesus Cristo, todo joelho vai se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra, então use esta autoridade no nome de Jesus Cristo. Abra aí ainda em Jeremias 1. Versículo 12. Olha o que é que Deus fala acerca de si próprio, da sua palavra. Jeremias 1:12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quem somos nós? Somos filhos de Deus. Somos herdeiros de Deus. Co-herdeiros de Cristo. E a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Quem somos nós? Nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E se nós acreditarmos no nome de Jesus Cristo, se nós acreditarmos neste nome, tudo é possível ao que crê. Romanos 8:37. Romanos 8:37. Diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Diga comigo, porque mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vira por irmão que está ao seu lado e diz: mas em todas estas coisas você é mais que vencedor por Cristo Jesus que te amou. Vira para outro irmão e fale isso para ele agora.